Você que tem crédito privado na sua carteira, CRI, CRA, debêntures, e você não faz a menor ideia do risco que você está correndo, fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar um pouco mais do contexto do crédito privado aqui no Brasil. Eu sou Felipe Moreira, sou especialista em investimentos e vocês não têm ideia da quantidade de clientes que eu tenho na minha carteira que possuíam ativos de crédito privado sem conhecer minimamente quais são os riscos e o conflito de interesse que tem por trás desses ativos. Então o vídeo de hoje vai ser para falar sobre o risco do crédito privado e o conflito de interesse que tem nessa classe de ativos. Antes de mais nada, o título de crédito privado ele nada mais é do que um título de renda fixa. E o que são títulos de renda fixa? São empréstimos que a gente faz para empresas ou instituições financeiras ou até mesmo para o governo. Muita gente tem uma falsa impressão de que o título de renda fixa ele corresponde a uma rentabilidade fixa. Na prática, não. O título de renda fixa ele se dá pelas características do ativo ou do investimento que você está fazendo terem as formas de rentabilidade mais claras e fixas. Porém, a rentabilidade de fato não é fixa. Existem títulos de renda fixa com mais volatilidade do que títulos de renda variável. Isso pode acontecer principalmente com títulos que têm marcação a mercado e vencimentos muito longos. O risco atrelado a esses ativos faz com que o preço PU do ativo se movimente muito. Qual é a característica de fato de um título de renda fixa que determina que ele tenha uma previsibilidade no retorno? É justamente a forma como ele vai ser remunerado. Então você tem um título, por exemplo, que é pré-fixado, 12% ao ano. Eu sei nesse título, eu tenho uma previsibilidade de quanto ele vai ser, quanto ele vai render lá no final do período quando eu de fato resgatar esse ativo. Porém, existem outros ativos como os pós-fixados ou que são híbridos, onde a gente tem, por exemplo, o IPCA mais uma taxa pré-fixada, IPCA mais 6, IPCA mais 8, ou no caso dos pós-fixados atrelados ao CDI. De novo, aqui fica claro para mim qual é a regra que eu vou ser remunerado. Por exemplo, 120% do CDI. Isso é claro, essa informação é o que eu vou receber de fato. Agora, qual será o CDI no período em que eu estou investido nesse ativo? Isso eu não sei. Então a renda fixa ela não é tão fixa assim. E na prática, existem três formas. As principais para a gente investir em renda fixa. Obviamente que existem outras, mas essas que eu vou falar agora são as mais comuns. Primeiro, são títulos do governo federal. NTN-Bs, que são títulos atrelados ao IPCA, títulos pré-fixados, Tesouro Selic. Aqui é um título de renda fixa onde nós, como investidores pessoas físicas, emprestamos dinheiro para o governo federal. Em troca, a gente recebe uma rentabilidade por isso. Esses são os títulos mais seguros do Brasil, ou seja, se o país dá calote, todas as outras empresas já devem ter quebrado, muito provavelmente. Outro título de renda fixa, aqui com um pouco mais de risco, mas também possui uma robustez e uma característica de segurança muito grande, que são títulos de crédito para instituições financeiras. São empréstimos que a gente faz como pessoas, como investidores, para bancos e financeiras, que são os chamados CDBs, LCIs, LCAs, RDBs. Existem então alguns títulos onde a gente pode emprestar dinheiro com algum spread para instituições financeiras. Na prática, o banco ele vem até nós, como investidores, e pedem dinheiro a uma taxa X. Esse dinheiro vai ser usado para empréstimos e financiamentos que o próprio banco vai oferecer para os seus clientes, só que numa taxa de 2x. Então, veja que o mercado financeiro é uma engrenagem muito inteligente, onde há uma troca de dinheiro entre o agente superavitário, que é aquele que tem dinheiro de sobra e pode emprestar e fazer com que gire o mecanismo do mercado financeiro, e existe o deficitário, que é aquele que precisa do capital. Os títulos de emissões financeiras, eles possuem uma camada de segurança adicional quando a gente compara com os títulos de crédito privado, que é a terceira classe que a gente vai falar mais adiante, que é o quê? O FGC, Fundo Garantidor de Crédito. O Fundo Garantidor de Crédito ele foi criado pelos bancos para impedir que houvesse uma contaminação do sistema financeiro quando uma instituição, por algum motivo, desse um default. É muito comum que investidores ou pessoas físicas tenham contas em vários bancos e peguem empréstimos em vários bancos. Então esse foi um mecanismo que o sistema financeiro encontrou justamente para
impedir que houvesse uma contaminação quando um banco que fizesse parte desse sistema, colapsasse. Então o FGC ele foi criado justamente com o intuito de proteger esse colapso no mercado financeiro. E como ele funciona na prática? Todo investidor financeiro, ou até mesmo quem tem conta, dinheiro parado em conta em algum banco, tem uma cobertura de até R$250 mil no caso do default de um banco que faça parte, todos os bancos fazem parte do FGC. Como funciona na prática? Imagina que o Joãozinho foi lá e comprou um CDB de R$150 mil de um banco X. Passado 2 anos, esses 150 mil viraram R$200 mil. Houve um ganho de capital aqui, um lucro, e o banco quebrou. Ele não consegue mais honrar com as suas obrigações. O Joãozinho não vai perder esse patrimônio. O FGC entra em cena pagando todos os investidores que tinham investimentos ou dinheiro parado em conta no banco ABC que quebrou, no banco que quebrou. Então há uma camada de proteção um pouco maior e é muito simples, gente, para acionar o FGC em casos como esse. Tempos atrás tiveram 2 financeiras que tiveram esse tipo de problema, foram liquidadas pelo Banco Central e os clientes tiveram acesso ao patrimônio investido, inclusive com a rentabilidade, no máximo 30 dias. Existem casos ou outros que podem passar um pouco mais, mas na prática 30 dias é o suficiente para você ter o FGC funcionando ali bem. Por fim, o terceiro tipo, que são os créditos privados, onde nós, como investidores, pessoas físicas, emprestamos dinheiro para empresas privadas, que podem ou não ter capital aberto. As que não têm capital aberto tem até uma dificuldade maior para a gente, de fato, entender ali para que o destino desse dinheiro e a saúde financeira da empresa para títulos que normalmente são de muito longo prazo, de 10, 20 anos. Na prática, é como se nós, investidores pessoas físicas, estivéssemos pegando o nosso patrimônio e entregando na mão de uma empresa, de um gestor de uma empresa que pode usar para N fins, para fluxo de caixa, para um investimento, ou para se manter vivo. A gente às vezes nem tem tanta informação assim para onde de fato vai esse patrimônio, às vezes não é tão claro assim. O fato é o quê? A gente não tem nesse tipo de título a proteção do FGC. Em crédito privado a gente não tem a proteção do FGC, assim como a gente tem nos títulos de emissões financeiras. O que acontece muitas vezes é que esses títulos eles são vendidos, é muito fácil de você vender esse título quando a gente fala do profissional interessado em negociar ele. Que primeiro, muitos desses são incentivados. Ou seja, o que isso quer dizer? Não tem pagamento de imposto de renda. Então, se você está comprando uma debênture de infraestrutura, por exemplo, essa debênture ela não vai ter imposto de renda. Isso é uma vantagem muito boa. Se você compara com um CDB com uma rentabilidade muito parecida, só que o crédito privado não tem imposto de renda, lá no final a diferença é considerável. Uma outra coisa, o crédito privado, além desse benefício do imposto de renda, ele normalmente remunera um pouco mais também, por causa do risco. A data de vencimento também é muito mais longa do que títulos de emissões financeiras. Então, às vezes, pode ser que você tenha 1% a mais do que um CDB, com características parecidas, e você também tem o benefício da isenção do imposto de renda. Porém, aqui você tem um risco de não conhecer o negócio da empresa. Quantos investidores não conhecem nem de onde ou qual é o negócio da empresa a qual eles emprestaram, às vezes, 10, 15% do seu patrimônio? Como a gente vai se defender de casos como o que eu estou colocando aqui na tela, de Americanas, teve o caso de Credits também recentemente, Light, uma empresa de um setor perene, controladora do Starbucks também, que teve problemas agora recentemente, Rodovias Tietê, e eu posso ficar falando várias outras aqui. Esses problemas são recorrentes. Como nós, pessoas físicas, teremos condições de ter 10 ativos na nossa carteira e ter que entender individualmente a saúde financeira de todos eles. É muito difícil isso. E nesses casos aqui, todos esses que eu citei para você, investidores que tinham dinheiro aqui investidos nessas empresas, foram marcados a zero. Quem tinha dinheiro em Americanas, investido em debêntures de Americanas, do dia para a noite ficou com zero. Em Light é a mesma coisa. Então é um risco muito grande. Qual é a pergunta que eu sempre faço para os meus clientes e eu acho que é válido vocês refletirem sobre isso? Vale a pena a gente colocar 1% a mais de lucro no bolso e abrir mão de 100% da proteção quando a gente compara um crédito privado com um CDB? É uma pergunta que às vezes a gente tem que se fazer e na minha concepção não vale a pena. E existem outras formas de você se expor a essa classe de ativos que são muito mais eficientes do que individualmente eu e você como pessoa física comprando e diversificando em 30 ativos.
que são através de fundos de investimento. Os fundos, eles têm algumas características que são mega relevantes para você escolhê-los no momento de investir em crédito privado do que compra do ativo individualmente, que é, um fundo ele tem às vezes 80, 90 ativos de crédito ali dentro. A gente conhece fundos, por exemplo, que investiam em Americanas. Sofreram? Sim, mas uma proporção muito menor do que se eu e você tivesse esse ativo na carteira. Inclusive, os fundos superaram isso muito bem. O carrego desses fundos ficaram muito ótimo. Outro benefício que o fundo também traz para investidores com pessoa física, o benefício da isenção do imposto de renda. Então, existem fundos que investem em debêntures incentivadas que você também tem a característica de estar em títulos de crédito privado que remuneram bem, estar com uma gestão de risco bem eficiente porque tem muitos ativos dentro da carteira do fundo e você também não paga o imposto de renda. E aí eu te pergunto, por que você acha que esses ativos normalmente são muito comercializados por corretoras, assessores de investimentos ou gerentes de banco? A comissão desses títulos são muito altas. Se a gente compara um crédito privado da Petrobras para 2037 ou um CDB do Banco BTG Pactual para 2025, qual desses você acha que remunera mais o assessor de investimento? Por óbvio, a gente deve imaginar que os títulos com maior risco e, por consequência, maior comissão são os que precisam de mais incentivo para serem negociados. E por óbvio, esse incentivo pelo produto traz de volta temas que eu já falei aqui no canal. Conflito de interesse, onde você tem, poxa, será que esse produto aqui é bom para mim e para o meu perfil ou é bom para a comissão de quem está me oferecendo? Essa, de novo, é uma pergunta que eu acho que vale ficar aí pra gente refletir um pouquinho sobre ela. O objetivo desse vídeo era justamente falar sobre o crédito privado, o risco que ele traz para nossa carteira e que às vezes não é tão comum assim. Às vezes o crédito privado, ele passa 10 anos entregando um resultado muito bom. A gente não está falando que é ruim de rentabilidade, sim ruim para uma gestão de risco. E no último ano ele tem um problema de crédito e toda essa rentabilidade foi jogada fora. O custo de oportunidade é muito alto. Então o objetivo desse vídeo era falar sobre isso. Eu gosto de investir em crédito privado, mas eu invisto através de fundos de investimento. Para mim, gestão de risco é sempre o melhor caminho. Não vale a pena adicionar 1% de ganho e abrir mão de 100% da proteção. Então, se você gostou desse vídeo, desse tipo de conteúdo, se você acha que faz sentido trazer mais experiências como essa que eu tenho com a minha carteira de clientes, curte, compartilha, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário o que você acha que faz sentido para trazer de vídeo aqui e eu, obviamente, ficarei muito feliz aqui em trazer novos conteúdos para vocês, tudo bem? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.